Paz de Cristo, meu nome é pastor André Mourão, sou aqui do Departamento Socioambiental da nossa igreja sede, que é a DEVEC. Vamos para mais um podcast. Dessa vez, nós vamos estar aqui nos abrilhantando e está aqui conosco um convidado muito especial, que é o pastor Isaías Júnior. A paz, meu amigo, prazer estar com você aqui nessa rica oportunidade. A paz para todos que estão nos assistindo, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, que Deus te guarde, que Deus te prospere, que Deus te abençoe. Que bom, meu amigo, poder estar com você aqui. Nós vamos estar falando um pouquinho, a gente está no novembro azul, e a gente vai estar falando sobre um tema muito legal, que é homem, né? E as suas responsabilidades, né? O pastor Isaías é pastor, né? É também o nosso reitor da nossa faculdade Vitória em Cristo, pai, né? Também, né? Esposo. E ele também, hoje, ele está na reserva que foi lá das Forças Armadas do Exército. Então, a gente vai estar conversando um pouquinho como é que foi tudo isso, né? Vamos dizer, administrar, né, todo esse tempo, que não é fácil, né? E a gente vai estar conversando um pouquinho o que é a gente, como homem, como é que são nossas atividades, nossas responsabilidades, que são muitas. A gente, como é um servo de Deus, a gente acredita que a gente está ali para governar, para orientar, para ajudar. Temos lá nossas esposas, temos nossos afazeres, que são múltiplos, né? Então, a gente vai estar conversando um pouquinho. Eu espero que você fique aí, né, e participe com a gente, né? Coloque lá a sua pergunta lá no ADVEC, né? Oficial, que é o nosso canal do nosso YouTube, da nossa igreja. Então, vamos lá. Queria que o pastor Zé começasse falando ali. Eu acho que a primeira coisa que eu queria que ele falasse para a gente, um pouquinho da sua experiência, enquanto ele esteve lá nas Forças Armadas, no Exército, né? Hoje ele está na reserva. Falar um pouquinho como é que foi a vida dele lá, né? Sua inserção, como é que foi o seu início. Contar um pouquinho dessa experiência, né? Tão importante, né? Servindo a pátria, né? Servindo o nosso país, né? Amém, meu amigo. Se você me permitir, antes de falar um pouco da minha história, do meu testemunho, eu queria dar um presente para todos aqueles que estão nos assistindo. Com certeza, pastor. Tá, o canal está aberto. Hoje Deus tem me dado a honra de estar na direção da Faculdade Vitória em Cristo. Vim até com uma camisa aqui da nossa faculdade. Que bom, legal. E eu quero dar um curso grátis para todos aqueles que estão assistindo o nosso podcast. Nós temos um curso gratuito, um curso muito interessante, se chama Quem Define Seu Valor. Legal. Curso que traz um conteúdo ministerial e um conteúdo para a sua vida, certamente vai te fazer crescer, vai fazer com que você venha a progredir, e esse curso é um presente da Faculdade Vitória em Cristo para você. Como é que eu faço para ganhar esse presente? Você vai mandar uma mensagem para o meu WhatsApp, eu vou te dar o meu número de WhatsApp pessoal, anota aí, tá? Pega um papel, uma caneta e anota. 21, Rio de Janeiro, 99-620-0424. Vou repetir, 21, que é o DDD do Rio de Janeiro, 99-620-0424. Você vai falar assim, pastor Isaías, eu assisti o podcast, eu quero ganhar o curso grátis da Faculdade Vitória em Cristo. E aí eu vou te passar para o nosso atendimento, e a nossa secretaria vai fazer a sua matrícula nesse curso grátis. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Mas vamos lá, meu amigo. Isso. A minha história profissional é muito interessante. Começa já na minha adolescência, quando meu pai tinha um sonho que eu fosse militar. E me colocou em vários cursos para estudar, mas a cabeça de adolescente, às vezes, não entende bem, né, o desejo dos pais, a vontade que todo pai tem para o seu filho de querer o melhor. Claro, e eu, na verdade, não queria ser militar, eu vivia fugindo das provas e não me esforçava como devia. E a vida foi seguindo e eu fui fazer uma faculdade. Não passei naqueles concursos que existem, né, para os meninos, né? Porque faz o concurso lá para o Colégio Naval, para IPCAR, até nessa fase também de ensino médio, SPSEX, AFA, eu fugi e não fui. Fui fazer uma faculdade, fiz uma faculdade de letras, e na faculdade de letras você se forma professor, né? Professor de língua portuguesa. Comecei a dar aula, fazer estágio durante a faculdade, e Deus usou uma pessoa, eu dando aula uma vez
numa escola, ainda fazendo a faculdade, eu já comecei a lecionar. Um testemunho também muito bonito, um dos professores da faculdade me convidou para fazer parte do corpo docente, me orientou a solicitar ao MEC uma autorização provisória para lecionar, e eu pedi, assinaram minha carteira, comecei a dar aula na escola, ainda durante o período da faculdade. E quando chegou, assim, no meu último ano de faculdade, uma pessoa na escola, Deus usa pessoas, deixa eu deixar bem claro isso para você. Para você, ó, vai ver. Deus usa pessoas para nos abençoar. Eu fui abençoado pela vida daquela pessoa, uma professora. Ela falou para mim assim: por que você não vai ser professor do Exército? Aí eu, professor do Exército, nunca tinha ouvido falar nisso. Aí ela falou: compra a folha dirigida. Ainda existe folha dirigida, sabia? Isso, até hoje. É mais digital, mas ainda existe. Tem digital e eu já ouvi falar que tem nas bancas de jornais também. Sim. Na minha época, nessa época que eu era fã de... não tinha internet. Sim. As pessoas nem acreditam, né, pastor André, que não existia internet. Não existia nem computador, se você quer saber. Isso aí, é verdade. E aí eu saí dali da escola e fui comprar o jornal Folha Dirigida. Comprei o jornal Folha Dirigida e estava lá, estampado bem grandão, concurso para o magistério do Exército. Eu fui para casa, falei com meu pai, pai, quero fazer esse concurso aqui. E eu estava me formando ainda, né? Não estava formado, estava no último período, finalzinho da faculdade. Meu pai falou: não, faz sim, se você não passar agora, ano que vem você se esforça, estuda e faz de novo. Eu vou te ajudar e vou pagar a inscrição para você do concurso. Meu pai pagou minha inscrição. Eu me inscrevi na última semana da semana de inscrições para o concurso. E as provas eram dali a 2 meses e meio, faltava pouco tempo. Isso. E eu falei: o que eu vou fazer agora? Deus nos orienta. É verdade. Outro recado para quem está nos assistindo. Deus nos orienta. E Deus me deu uma orientação do que eu tinha que estudar. Você acredita nisso? Eu acredito, com certeza. Deus me mostrou o que eu tinha que estudar. E eu falei assim: mas não, vou estudar isso aqui. O Espírito Santo falou no meu coração: não estuda isso, estuda isso. Não vou entrar nos detalhes das matérias, mas eu tenho isso muito vívido dentro de mim. Porque geralmente sai o edital, você corre lá, né? Eu peguei aquilo tudo. E aí, eu vou dar só um exemplo. Por exemplo, língua portuguesa, que é a minha área principal, né? Hoje eu tenho outras faculdades, mas naquela época era a minha área principal, dava aula de língua portuguesa. E o Santo falou comigo assim: não estuda língua portuguesa. Para a primeira prova, que era a prova objetiva, geral para todo mundo, não estuda. E eu não estudei, eu estudei História e Geografia. Aí veio a prova, era português, História e Geografia. Eu gabaritei o português, fui bem na História e fui bem na Geografia. Passei na primeira fase do concurso. Fui para a segunda fase. A segunda fase era discursiva. E caía áreas específicas. Então, caía língua portuguesa de novo, num nível mais aprofundado, que aí era para quem era letras, claro. A outra prova era igual para todo mundo. Caía literatura brasileira e literatura portuguesa. Aí o Espírito Santo falou no meu coração: se aprofunda na literatura portuguesa, estuda só um pouco de brasileira e um pouquinho só de língua portuguesa nesse nível, mas se aprofunda na literatura portuguesa. Caí para dentro. De novo, quero falar, pessoal, não existia Google, não existia site, não existia YouTube, não existia nada disso. Não existia para você recorrer aqueles cursinhos pela internet. Só tinha duas coisas. Ou você se deslocava para fazer um curso presencial onde era oferecido, ou você arrumava um monte de livro e ia estudar. Isso aí. Eu fui pela segunda opção. Livro, a mesa lá de casa era um monte de livro, e aí comia aqueles livros todos, li até de madrugada, literatura portuguesa. Fui fazer a segunda prova, o que caiu? 90% literatura portuguesa. Olha aí, ó. Deus nos orienta. Isso aí. E aí passei naquela prova e ingressei nas Forças Armadas. Fui fazer um curso em Salvador. Hoje a escola se chama ESFESEX, é Escola de Formação Complementar do Exército. Na minha época era ESAEX, Escola de Administração do Exército. É uma escola que só recebe alunos que têm nível superior em alguma área. Certo, então, são pessoas que fizeram administração, que
fizeram economia, que fizeram direito, que fizeram uma das áreas de licenciatura, no meu caso letras, mas tinha professores de matemática. É de quanto tempo? 7 meses? É um curso de 7 a 8 meses. A gente fala que é um ano, mas você chega lá, não sei se ainda está assim exatamente, né? Vou falar da minha experiência. Claro. Isso aconteceu há poucos anos atrás, lá nos idos de 1993. Olha aí, ó, pessoal, olha aí. O tempo passa, minha gente, o tempo passa. Então, a gente chegava lá em fevereiro. Eu lembro quando o telegrama chegou lá em casa da minha aprovação. Época do telegrama. Chegou aquele telegrama, minha mãe vibrou, todo mundo vibrou. E aí começamos a preparar o enxoval, né? Que você tem que levar o enxoval, as fardas. Você recebe orientação do que comprar. E fui para lá em final de fevereiro, mais ou menos. Aí o curso vai de março até novembro. Em novembro você já é destinado a uma OM, a uma organização militar, onde você vai trabalhar. Então, fiz o curso lá em 1993, eu me formei finalzinho de 1993, e vim embora. Quando terminou o curso, eu voltei para o Rio de Janeiro, fui alocado no Colégio Militar do Rio de Janeiro e servi ao Exército como professor, como coordenador, em diversas missões na área educacional, coordenei vários concursos, fui banca de vários concursos, e a minha vida na caserna, como a gente chama, minha vida militar, sempre foi voltada para a educação. Então, eu até brinco com as pessoas, a minha identidade militar tem lá oficial superior do magistério militar. Então, a minha área dentro das Forças Armadas, dentro do Exército Brasileiro, sempre foi voltada para a educação. Meu concurso foi para ser professor e eu exerci o magistério durante todos esses anos no Colégio Militar. Fiquei alguns anos também cedido à Fundação Osório. A Fundação Osório não é tão conhecida quanto o Colégio Militar. O Colégio Militar é bem conhecido, claro, né? Com certeza. Ali no centro da Tijuca. A Tijuca, né? Ali, né? Muitas pessoas conhecem o Colégio Militar. A Fundação Osório fica no Rio Comprido. A Fundação é uma instituição irmã, vamos dizer assim, do colégio, que a história do Colégio Militar é muito interessante. O Colégio Militar foi fundado para abrigar os órfãos dos militares da Guerra do Paraguai. Caramba! O Colégio Militar tem mais de 130 anos, né? Isso aí. E eram só meninos. Quando começou, era um colégio interno só de meninos. Hoje é um colégio misto, tem meninos e meninas, né? Certo. Não há mais internato, os meninos vão lá, estudam e vão para casa. Mas quando ele foi fundado, ele era um colégio, ele era um orfanato, na verdade, era um colégio interno somente para meninos. Que abrigava esses meninos. Esses meninos que eram órfãos, dos militares que faleceram na guerra, combatentes na Guerra do Paraguai. E a Fundação Osório, ela fez o mesmo para as meninas. Então, as meninas órfãs, elas foram abrigadas na Fundação Osório. Então, vamos dizer que o Colégio Militar e a Fundação Osório são duas instituições irmãs. A Fundação é um pouco mais recente do que o colégio, mas ela nasceu também com esse propósito. Hoje é um colégio misto também, não tem mais internato, os alunos estudam de manhã, né? Tem até um período integral, mas ninguém dorme mais lá, não tem mais internato. E eu fiquei na Fundação Osório uns 8 anos cedido, havia uma carência de professores lá, e eu fui, então, destinado a ficar lá. No final da carreira, eu voltei para o Colégio Militar, exerci as funções de coordenador e supervisor, até que chegou o tempo da minha reserva, e eu... hoje estou aqui podendo servir. Mas o senhor já estava como pastor na igreja, né? Já estava como pastor. Durante a ativa, eu já pastoreei a ADVEC Guerengue, ainda na ativa. Eu já estava como pastor auxiliar na ADVEC Taquara, eu já tinha atividades ministeriais mesmo durante o tempo da ativa no Exército. E como o senhor se fazia para se dividir do pastor, do educador? Não é fácil, não. Coordenador, do pai de família? Não é fácil. A gestão do tempo é um grande desafio. Muita responsabilidade no colégio. Muita responsabilidade, muitas tarefas, né? À medida que você vai ficando mais antigo, você vai assumindo cargos de maior responsabilidade. Qual foi a sua patente que o senhor Eu fui até coronel. Coronel. Né? E lá dentro eu fui
coordenador de ano, eu trabalhei como presidente de banca de vários concursos. Da ESA, né? Da ESA, inclusive, e até fiquei assim... Que é um concurso muito conhecido e muito disputado hoje em dia, um dos mais disputados do Brasil, né? O concurso da ESA, concurso que ele tem muitas vagas, e eu já deixo até a dica aí para o pessoal que tem interesse na área militar, a ESA, tanto a ESA como a Escola de Especialistas da Aeronáutica, assim como também a aprendiz de marinheiro, fuzileiro naval, são concursos que têm muitas vagas e que possibilitam um acesso mais fácil. Vou dizer assim, mais fácil, porque... Ingressa, né? E é de carreira, né? É de carreira. Às vezes as pessoas ficam assim, porque é um concurso para sargento, um concurso para praça, eu quero só o oficialato, mas às vezes eu conheço pessoas que passaram nesses concursos, iniciaram uma carreira de praças, e depois ascenderam à carreira do oficialato. O que também não tem nada demais se a pessoa fizer a sua carreira de praça bem feita. Claro, conheço muitos sargentos, chegaram a suboficiais. Hoje o sargento, se ele entrar pela ESA, ele chega até capitão. Até capitão. Até né? capitão. Ele vai concluir o período dele até subtenente. Depois ele internamente faz provas internas e aí vai a segundo tenente, primeiro tenente, podendo chegar até capitão. Mas eu acho que é o CAS, né, que faz. Né? O CAS é o curso de aperfeiçoamento de sargentos. Esse curso ele faz para chegar a primeiro sargento. Né? E depois tem o outro para ser oficial. Depois tem um outro curso para ele poder chegar ao oficialato. O meu concunhado, ele foi da ESA, né? Entrou pela ESA. E agora ele é primeiro tenente, ele vai agora capitão, né? Então, está chegando no último posto possível da carreira de praça. Ele era PQD, né? Voltou de novo para lá, para a brigada, onde está aqui no Rio, né? Muito bom. É um negócio assim. É uma carreira, para você que almeja a carreira militar, eu vou lhe dizer duas coisas. A primeira é que a carreira militar, ela é muito exigente. Ela exige muita de nós. Disciplina, responsabilidade, compromisso, né? Respeito à hierarquia, uma dedicação. A gente até brinca, lá no Colégio Militar tem professores civis, e alguns professores civis são regidos pelo regime de dedicação exclusiva, né? Isso tem no meio civil. Tem o professor de 20 horas, 40 horas e o DE, dedicação exclusiva. A gente fala de integral, né? Aí a gente que é militar brinca assim, o nosso regime é dedicação integral, não é nem exclusiva, é total. Então, assim, é uma carreira muito exigente, não engano ninguém. Pessoa que quer ser militar, já orientei, já ajudei, aconselhei muitos jovens que tinham desejo da carreira militar, já também orientei no sentido de estudos. Tem um menino que hoje é major do Exército e cheguei até a fazer o casamento dele, e ele, na escola dominical, falou para mim, na época não era pastor ainda, acho que era diácono, ele falou para mim que queria muito seguir a carreira militar e, assim, sentir a vontade dele, né? O desejo dele, e comecei a orientá-lo em que estudar. Até interessante que dessa história nasceu um curso lá na igreja. Acabou a orientação dele formando um curso. Tivemos um curso pré-militar que aprovou 100% dos nossos alunos. É um grande testemunho que eu dou. E esse menino, ele fez o concurso para especialista da aeronáutica, passou para ser sargento, e ele falava comigo assim: professor, eu estou feliz com a minha aprovação, mas o meu sonho é ser oficial do Exército. Então, ele estava fazendo o curso já para sargento da aeronáutica, mas o sonho era ser oficial do Exército. Isso aí. Aí eu falei para ele: estuda que você consegue. Só fiz uma ressalva, que eu disse para ele: cuidado apenas, porque você já está numa escola de formação, para você não se dedicar a esse outro concurso e acabar ficando reprovado no que você já passou. E aí ele soube fazer essa gestão do tempo, essa organização, e estudou e passou para a SpaceX. E ele foi para a SpaceX já como sargento aluno da especialista da aeronáutica. Olha aí. Ele hoje está na carreira, é um amigo, é um pai de família, já tem filhos. E eu quero dizer isso para você. A primeira coisa, é uma carreira de muita exigência. Mas a segunda coisa que eu vou dizer para você também, é uma carreira que te traz muitas alegrias.
É uma carreira que te dá estabilidade, é uma carreira que te dá uma condição social favorável, né? Quem é militar não ganha um salário para ficar milionário nem rico, mas te dá uma condição social favorável, você vai viver com tranquilidade. É uma carreira que te dá a possibilidade de ter uma vivência muito especial, que é a vivência nacional. Né? Claro. Você pode servir no Sudeste, no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste, no Sul. Então, como nós vivemos num país continental, né, um país imenso, a carreira militar te dá a chance de conhecer diversos estados do Brasil. Eu, durante a minha carreira, tive essa oportunidade. Eu fiquei uns 3 anos como assessor do general da nossa diretoria, e nesses 3 anos... Aqui mesmo no Rio, não? A diretoria fica no centro da cidade, lá no Palácio Duque de Caxias. Comando do Leste? Exatamente, Comando Militar do Leste. Eu era do Colégio Militar, esse general esteve no Colégio Militar, fez uma inspeção, como a gente chama, né? Sempre é feita nos colégios, e ele gostou de um trabalho que eu desenvolvi, e ele me escalou, né? Que militar não é convidado, militar é escalado. Escalado. Ele me escalou para ser assessor dele. E eu tive a oportunidade de ir a todos os colégios militares do Brasil. Então, eu fui Colégio Militar de Manaus, Colégio Militar de Santa Maria, Colégio Militar de Curitiba, Colégio Militar de Brasília, Colégio Militar de Recife. Onde tinha um colégio militar, eu fui com ele visitar e tive essa experiência da vivência nacional, né? De estar em diversos estados do Brasil, diversas regiões do Brasil, e poder conhecer pessoas, aprender sobre a cultura. Então, é uma carreira que te dá diversas possibilidades que outras carreiras certamente não vão proporcionar. Eu acho assim também que assim, para muitos, não sei, ainda mais hoje, né? Graças a Deus, nosso país com todas as questões aí, mas ainda é uma coisa que muitos jovens, o menino principalmente, a menina também agora, né? Sonha em ser militar. Como é que foi para o senhor antes, né? Do seu pai sempre falando, o senhor... E quando o senhor entra lá, o senhor olha e fala, caramba, não sei como é que o senhor pensou, tipo... Pô, podia ter feito antes, por que eu não fiz antes? Ou o senhor falou, não. E como é que foi o antes do senhor, antes de ser militar, e o depois? O que acrescentou isso na sua vida? O senhor já falou algumas coisas, mas é bom o senhor falar para a galera aí que está querendo, né, saber como é que é isso. O senhor está até dando as dicas aí, mas como que é lá dentro, né, os princípios, a responsabilidade, né, antes de ir para lá e depois, né? A grande verdade, meu amigo pastor André, é que quando a gente é jovem, a gente é imaturo. Os jovens não gostam de ouvir isso, né? Mas depois que a gente amadurece um pouco mais, a gente percebe a nossa imaturidade da juventude. E aí fica o meu recado, mais uma vez, para quem está nos assistindo. Ouça com atenção as pessoas mais velhas. É verdade. Principalmente seus pais. Porque os pais... Eu falo isso para os meus filhos hoje, né? Hoje eu sou casado e eu e minha esposa temos 3 filhos. O Gabriel tem 21 anos de idade, né? Que é o mais velho, 21 anos, né? Não é mais um menino. Ah, é verdade. E a Daniela tem 17 anos, está no ensino médio. O Gabriel já está terminando a primeira faculdade, faz 3 graduações. E a Julinha, que é a Juju Chapa Quente. Que é a caçula, já vi as fotos dela já. Ela tem 11 anos de idade. Então, assim, eu falo para eles sobre isso. Um pai, uma mãe, eles não têm outro objetivo a não ser abençoar os seus filhos. É verdade. O desejo de um pai é sempre de ver o filho prosperar. É isso aí. É sempre de ver o filho crescer. Mas quando a gente é jovem, principalmente adolescente, muitas vezes a gente não consegue compreender isso. Por isso eu deixo a minha palavra para você que está assistindo esse podcast. Ouça com atenção os mais velhos que te amam, que querem te aconselhar, que desejam o seu bem. Não despreze os conselhos do seu pai nem da sua mãe. Por que eu estou falando isso? Por causa da sua pergunta. Né? O quanto eu demorei. Meu pai queria o melhor para mim e eu fiquei ali, né? Não era o meu desejo, eu não entendia, não dei ouvidos. Eu poderia ter começado a minha carreira mais cedo.
É verdade. Poderia ter começado a minha carreira antes. Deus foi muito bom comigo. Sim. Deus foi muito bom, por quê? Porque eu passei no concurso no último ano em que eu estava terminando a faculdade. Né? A idade de um oficial... Você entrou com quantos anos Então, eu entrei com 22 anos. Ah, tá. Eu entrei... Para a carreira que eu fiz, eu entrei muito cedo. Eu era o aluno mais novo da minha turma na escola militar. Porque, como é um concurso para quem tem nível superior, a maioria, claro. Esse concurso, a faixa etária é de 30 anos para cima, 35. A última vez que eu vi, podia fazer o concurso até 36. Me disseram que agora pode até 40. Acho que agora pode até 40. Né? Aumentou. Parece que capelão, acho que continua ainda. Eu não estou assim tão afeito. É 35 capelão. Então, quando eu fiz, podia passar no concurso até 36 anos. Podia fazer o concurso até 36 anos. Então, não é um concurso para jovens, é um concurso para mais maduros. Por isso, eu, com 22 anos, era o mais novo da minha graduação, né, geralmente você entra com... Exatamente. Eu terminei a graduação muito cedo. Né? Eu fiz a minha primeira graduação com 4 anos. Comecei com 18. É isso aí. 18, saí com 22. Com 22, passei no concurso. Com 23, eu já era primeiro tenente formado professor no Colégio Militar. Tem até uma história muito engraçada que eu cheguei no Colégio Militar com 23 anos, né? Novinho, magrinho. E aí o coronel, que era o responsável pelo ensino, ele me perguntou onde que eu queria dar aula, e eu falei para ele que eu queria dar aula no ensino médio, no 3º ano. Ele falou, olhou para mim assim, aquela cara de menino que eu tinha. Ele falou, não, vou te botar lá não, que você vai me dar muito problema no ensino médio. Vou te colocar lá nos pequenininhos. Botou lá na antiga 5ª série, que agora é 6º ano. E foi uma experiência muito boa, Deus me forjou muito ali naquele período. Mas o que eu quero dizer sobre a sua pergunta é que, para os nossos ouvintes, principalmente os jovens, né? Não perca tempo. É isso aí. Não deixe o tempo passar. A vida é muito breve. A vida passa muito rápido. A gente olha para trás e fala assim, meu Deus do céu, como que já passou? Olha quantos anos eu estou. Quando a gente é jovem, a gente não percebe isso. Isso. Quando a gente é jovem, a gente não percebe isso. Não se dá conta. Né? Mas quando você vai, quando o tempo vai passando, né? Eu até brinco, depois que você entra no ENTA, nunca mais você sai, né? Porque você vem do INT, do INTA e entra no ENTA. Quando entra no ENTA, só sai pro aéreo. É isso aí. É verdade. Então aí você começa a se dar conta do tempo que está passando na sua vida. Mas quando você olha para trás e vê uma história, quando você olha para trás e vê um crescimento, você olha para trás e vê conquistas que você teve na sua vida, na área familiar, na área profissional, na área espiritual, ministerial, você percebe que a sua vida, ela valeu a pena. Claro, né? Você produziu, você fez alguma coisa, você cresceu. É que o nosso pastor fala, você tem que deixar um legado, né? Exatamente. Isso é a construção. Eu falo sempre assim, você é aquilo que você constrói. O que você construiu é o que você vai ser. Você vai ser reconhecido e você vai ser de verdade aquilo que você construiu. Então, o meu recado para vocês é: construa, não deixe o tempo passar, se dedique, porque com o tempo você vai colher os frutos daquilo que você está construindo. Alguns dizem, né, que coisas que não voltam atrás, uma flecha lançada, uma palavra dada, uma oportunidade perdida e um tempo que passa, não tem como voltar atrás. Isso é coisa que não dá. Não volta mais. Não então, dá pra você... assim, você perguntou, né, como é que foi o antes e o depois. Assim, eu vejo a misericórdia de Deus na minha vida, porque eu acabei não perdendo tempo, vejo o plano de Deus se cumprindo na minha vida também, né, pela faculdade que eu fiz, onde minha carreira começou, as portas que se abriram dentro dessa carreira militar. Esse é um outro aspecto da carreira militar muito interessante. É uma carreira que abre muitas portas, né? A carreira militar no colégio, como professor, abriu porta para mim na UERJ, na UFRJ, no MEC. São docentes. Entendeu? Né? Até prova do Enem eu fui convidado para fazer. Isso. Cheguei a fazer parte da banca que elabora o Enem. Portas que se abriram pela carreira militar. Então, é uma carreira muito interessante. Mas a gente aprende com a vida, né? E
Quando a gente aprende, a gente tem a possibilidade de ensinar. Ninguém pode ensinar aquilo que não aprendeu. É verdade. Então, eu, nessa fase que eu vivo hoje, eu oriento os jovens. Chegou perto de mim, né, o meu pastor até fala, pastor Silas Filho sempre fala, se chegar perto do pastor Isaías, ou você vai sair estudando ou vai sair trabalhando. Parado você não vai ficar. Com certeza, não dá para ficar. Né? Então, eu oriento os jovens nesse sentido de que, como a vida passa rápido, como a vida é muito breve, a gente não pode perder tempo, a gente tem que traçar metas, objetivos e trabalhar para conquistar essas metas e esses objetivos que a gente traçou. Não, na verdade é o senso que você, quando entra, né, lá no serviço público, né, que é militar, a responsabilidade do senso, a responsabilidade muda, você começa, porque com 22 anos, né, talvez você não teria toda essa bagagem, toda essa experiência, toda essa vivência, se tivesse tido aqui fora, de repente. Não que eu estou desfazendo quem é civil, mas aí o senso é outro, né? A ótica é outra, a visão é outra, a responsabilidade, né? Que é isso que é a gente, como ser humano, como homem, né? Que a gente é um cristão, a gente sabe que a gente tem responsabilidade. Agora, eu queria que o senhor falasse um pouquinho como que é hoje, que o senhor não está mais exercendo, o senhor está lá na reserva, o senhor conciliar a questão, né, do pai, né, do marido, do pastor, que o senhor é o vice-líder da nossa igreja lá na Taquara, lá com o pastor Silas Filho, e ser o reitor da nossa faculdade, Vitória em Cristo, que, graças a Deus, tem crescido muito. Como é que o senhor faz a responsabilidade? Como é que o senhor lida com tudo isso? Que não deve ser muito fácil, eu imagino, né? Ainda faltou uma tarefa aí nessa lista, que hoje eu ainda coordeno polos universitários da Universidade Cruzeiro do Sul. É verdade, eu nem coloquei isso aí, é verdade. Ainda tem mais Boa uma lembrança, tarefa pastor. aí. São várias atividades. Eu sempre exerci múltiplas tarefas, né? Sempre exerci várias atividades concomitantemente. E a questão do tempo é muito importante. Eu tenho um princípio na minha vida em relação à gestão do tempo. Quero deixar esse princípio para você também, você que nos assiste. Meu princípio é muito simples, muito simples. Não perca tempo. É verdade. Não perca tempo, parece uma bobeira, não é? Mas você já parou para pensar quanto tempo, se a gente não tomar cuidado, a gente perde? Fica ocioso. Fica ocioso. Quantas horas as pessoas perdem assistindo série? É verdade. Isso está na moda. Tem gente que faz... Tipo, 3 temporadas com 12 episódios faz maratona. cada uma. Tem gente que passa tarde e noite de um dia assistindo série. Eu vou falar para você, se você faz parte desse grupo, eu vou dizer só uma coisinha, você está perdendo o seu tempo. Por que você está perdendo o seu tempo? Porque o que você produziu aí? O que você aprendeu? O que esse tempo agregou na sua vida? Então, eu tenho um princípio. Não vou dizer que eu não perco tempo, não, porque eu estaria sendo hipócrita. Tem hora que eu perco tempo. Tem que distrair. Mas também. Não, a distração, para mim, não é perda de tempo. Por exemplo, eu vou fazer um passeio com a minha família. Gente, vamos passear, vamos lá no... A gente está planejando aí as férias, vou tirar o tempo de férias. Isso não é perder tempo, não. Isso é importante. Descansar é importante, você tem que dormir. Faz parte da nossa vida. Tem dia que eu estou assim, estou cansado, estou estressado, estou com a mente cheia. O que eu faço? Eu gosto de rede. Boto uma redezinha lá na minha varanda, tem um coqueiro que eu enxergo da varanda assim, eu deito lá e fico ali conversando com o Senhor. Eu estou perdendo tempo? Não, claro. Eu estou higienizando a minha mente, né? Eu estou fazendo a minha mente voltar à estabilidade, fiz muita coisa, ela está cansada. Então, isso para mim não é perder tempo, não. Lazer não é perda de tempo, descanso não é perda de tempo, são coisas necessárias. Perder tempo, quando eu digo assim, a pessoa gasta horas e horas e horas numa atividade que não vai trazer benefício para ela, nem benefício de descanso, nem benefício de lazer, nem nada disso. A pessoa pode falar assim, eu dei o exemplo da série, né? É um exemplo polêmico. Toda vez que eu falo de série, principalmente com os jovens, é uma polêmica. Vai falar assim, mas eu gosto, é o meu lazer. Tudo bem, é o seu lazer, você gosta. Mas quanto tempo você então está destinando a esse lazer? É verdade. Tem que balancear o tempo. Você tem que estabilizar o tempo, né? Você me perguntou como é que eu administro família, pai de 3 filhos, esposo, vice-dirigente de uma igreja, lá eu sou coordenador de EBD, né? Eu tenho uma reunião de EBD domingo agora com os meus professores, mais de 40 professores de escola dominical lá naquela igreja. Tem um corpo docente, né? muito forte, eu vi, já vi. Diretor da Faculdade Vitória em Cristo,
professor da graduação, eu dou aula na graduação. Polos, não é isso? A faculdade hoje tem mais de 100 polos espalhados no Brasil e em Portugal. Né? Já temos uma pós-graduação, planejando já uma segunda graduação para lançar pela Faculdade Vitória em Cristo, gravando pós-graduações para lançar, cursos para lançar. Só de curso a faculdade hoje tem mais de 30 cursos, né? Dei um gratuitamente aí de presente para quem está assistindo. Então, são muitas atividades. Responsabilidades. Né? Responsabilidades. Não tem como fugir. Né? Não tem como fugir. O que eu faço? Tem que administrar. Eu balanceio o meu tempo. Então, tem um tempo dedicado à minha família. Ó, esse tempo aqui é nosso. Tempo da gente estar junto, da gente conversar, eu tiro o tempo da minha família. Tem o tempo da igreja, né? O tempo que a gente está trabalhando na igreja. Deve também fazer gabinete. Faço gabinete, dar aconselhamento. Ontem, por exemplo, anteontem, estava fazendo gabinete. Muitas pessoas acham que o pastor é só aquele que vai lá, dirige o nada disso. Na igreja tem outra coisa por detrás. Nossos pastores hoje já estive na igreja também, pela manhã. Assistem famílias, acompanham famílias, vão em cerimônia na fúnebre, né? Dão um aconselhamento, ajuda, participam da assistência do departamento, aos cultos que nós temos, que são muitos, né? Exatamente. Essa semana, ontem, eu fiz um sepultamento. Olha aí, ó. Anteontem, eu fiz outro sepultamento. Um na Ilha do Governador e outro lá em Paciência. Compensação, eu vi que o senhor estava lá no culto também da terceira idade, né? Eu vi lá. De tarde fiz o sepultamento, à noite estava no culto. Eu vejo lá. Então, assim, são muitas atividades. E o segredo qual é? Primeiro, não perca tempo. Não perder tempo, porque quando você perde tempo, você deixa de fazer alguma coisa. Isso. Se você não perde tempo, você está produzindo. O seu tempo está útil. E a segunda é administrar, saber dividir, né? Esse tempo aqui é para esse, isso aqui é para isso, isso aqui é para esse. Dividir. Se você não perder tempo e dividir corretamente o seu tempo, você consegue dar conta de todas as atividades que você precisa. Por a questão do senhor ter sido militar e ingressar muito cedo, o senhor ajudou? Ajuda. Por que ajuda? Porque a vida militar, na sua exigência, ao mesmo tempo que você é muito cobrado, muito exigido, né? Tem uma frase do meio militar sobre esse negócio de horário. Militar que chega na hora está atrasado. Então, vai ter uma reunião de militares, vai ter uma palestra, vai ter alguma coisa. Você tem que chegar antes da hora. Você já viu quanta gente chega atrasado nos eventos? Imagina. Militar chegou atrasado, está anotado, filho. Depois vai ter que dizer para o comandante por que ele chegou atrasado. Então, isso vai te moldando. Já vira um hábito, uma cultura. Vai, né? te formando. Vai te impregnando. Você está naquele grupo que tem esses princípios. Uma coisa muito boa também da vida na caserna é que você tem pessoas para te ensinar. Como eu fui ensinado? Como eu fui orientado por oficiais mais antigos do que eu? Em diversos aspectos, em diversas coisas. Primeiro, você vê, você já aprende olhando. E segundo, você tem pessoas para te orientar e para te corrigir. É que muita gente hoje não quer ser corrigido. Verdade. Né? Muita gente não quer ser nem instruído, quanto mais corrigido. Essa é um parênteses que eu faço aqui. Né? Fica mais um recado. Seja uma pessoa que deseja ser instruída, deseja ser orientada, deseja ser corrigida. Quando a gente recebe instrução e correção, isso é para o nosso aperfeiçoamento. Com certeza. E na vida militar, isso é muito bom. Claro. Eu vivi muito isso, eu não tenho como negar que a vida militar me ajudou muito a organizar o meu tempo, a ter os meus princípios, a concluir minhas tarefas. Isso é outra coisa importante, as pessoas começam suas tarefas e não terminam. As pessoas estão postergando, né? Vão deixando e não acaba. Procrastinar, né? Como é que Procrastinar. Procrastinar, essa é a palavra. Eu sou coordenador de polos, como eu falei, da Universidade Cruzeiro do Sul. Vou até abrir aqui a oportunidade, se alguém estiver assistindo, quiser ganhar um curso profissionalizante, também te dou um curso profissionalizante totalmente gratuito. Esses cursos são totalmente online, você faz de casa, no seu computador, qualquer estado do Brasil, até fora. A gente tem uns cursos gratuitos lá que eu posso ofertar. Agora, eu vejo quantas pessoas iniciarem seus cursos de graduação e não terminarem. Param pelo meio. Eu vou arriscar aqui que de 60% a 70% das pessoas que iniciam uma graduação não a terminam. Eu imagino que para pelo meio. Por que isso?
Porque falta dedicação, falta compromisso, falta empenho. Né? É fácil? Não é fácil. Eu fiz 3 graduações, eu fiz letras, fiz direito, fiz teologia. Foi fácil? Não foi fácil. Não é nada, é fácil. Né? Eu fiz algumas pós, fiz um mestrado. É fácil? Eu estava na ativa. Era professor de EBD, ajudava na igreja, tinha filho. Não é fácil, mas a gente tem que ter assim, eu vou terminar, eu vou concluir. Eu não posso deixar pelo meio as minhas tarefas. É o princípio militar do missão dada é missão cumprida. É isso aí. Missão dada é missão cumprida. Você tem que concluir, filho. Não pode parar pelo meio, não pode deixar pelo caminho. Isso, sem dúvida nenhuma, né, respondendo objetivamente a sua pergunta, essa vivência militar me forjou, me moldou em alguns princípios que me ajudaram e me ajudam até hoje. Não, e como cristão, a gente está sujeito aos princípios, né? Por exemplo, o princípio da família, o princípio, por exemplo, da civilidade, da cidadania, de honrar os seus compromissos, né? A gente como homem, né? E eu queria que o senhor falasse um pouquinho também aí, agora especificamente, sobre como foi o senhor ser chamado para compor aí a direção e ser o reitor da Faculdade Vitória em Cristo. O que o senhor pode dizer para as pessoas? Porque as pessoas acham... Eu, por exemplo, minha vida também foi um pouco difícil. Então, eu fui me graduar, a primeira graduação que eu fiz foi com 38 anos de idade. Eu fui tardiamente, casei, fiz 3 cursos técnicos, mas aí queria fazer uma faculdade, mas tinha filha, aquela coisa toda. Não é como hoje. Hoje as facilidades são muito grandes. Para você que é jovem, você não faz faculdade que você não quiser. É isso aí. Nós temos os ingressos pelo Enem, aí você tem o ProUni, né? Você tem o FIES, que agora, graças a Deus, está melhor, não sei como vai ficar daqui para frente. Você tem também o SISU, você tem o Pronatec também, você tem várias formas, bolsa, você negocia, tem as faculdades à distância que antes eram vistas como, talvez não como conteúdo igual de presencial, hoje já se descobriu, na pandemia, hoje a própria Faculdade Vitória, o senhor pode falar muito melhor do que eu queria que eu falasse um pouquinho como que é o senhor assumir, né, e como que tem sido todo esse trabalho aí, né, de que tem crescido cada vez mais, e eu espero que cresça, tem um pós-graduação, até de chegar lá, o Instituto Centro, a gente vai chegar lá, só falasse um pouquinho disso aí, o senhor que é o reitor, né, tem lá todo esse trabalho, desde o início, toda a caminhada, toda a trajetória, para divulgar e falar para os homens que estão aí, né, para você, quem sabe você está querendo fazer uma faculdade, nunca é tarde para começar. A Faculdade Vitória em Cristo é a concretização de um sonho. Primeiro, um sonho de Deus, porque, sem dúvida, é a vontade de Deus para a nossa vida, né? Para a nossa igreja. É a concretização de um sonho do pastor Gilberto Malafaia, pai do pastor Silas Malafaia. Né? O pastor Gilberto já dorme no Senhor, mas eu tive o privilégio de conviver com ele, de congregar com ele, né? Eu estou na Devec Taquara antes de me casar, me casei lá, meus filhos nasceram lá, e o pastor Gilberto Malafaia era o pastor da IADJ, a Assembleia de Deus de Jacarepaguá, que hoje é a Devec Taquara. Então, tive um privilégio de fazer parte de um seminário da igreja chamado Seminário Shalom. Esse seminário ele acontecia durante a semana, à noite, eu era um dos professores, e já era o embrião, né, do que hoje é a Faculdade Vitória em Cristo. Então, assim, a primeira coisa sobre a Faculdade Vitória em Cristo é que ela é a concretização de um sonho. Esse sonho nasceu no coração de Deus, foi plantado no coração de homens, e hoje ela se realiza, né? Eu, conversando com o pastor Silas Filho sobre isso tudo, trouxe para ele um projeto, apresentei a ele o projeto da faculdade, ele conversou com o pastor Silas Malafaia, pai dele, eles aprovaram e então nós começamos a trabalhar na preparação da Faculdade Vitória em Cristo. Foi um processo longo, porque a aprovação, o credenciamento de uma IES, uma instituição de ensino superior, ele é um processo árduo. Né? O MEC, ele vem, ele avalia... Tem várias etapas. Tem várias etapas. Ele avalia a documentação, as instalações,
a estrutura administrativa, a estrutura tecnológica, do corpo docente, o corpo docente, tudo isso é avaliado. Né? Nós passamos por 2 avaliações, uma foi a avaliação de credenciamento institucional, que é aquela avaliação que dá à instituição o carimbo, né? Essa instituição é credenciada pelo MEC. Então, nós passamos por essa avaliação e depois nós passamos pela avaliação da autorização de curso. Todo curso passa por uma autorização. Né? O pessoal até... Primeiro tem a questão do estabelecimento, depois tem a questão do curso em si. Exatamente. Né? Que é uma outra... É outra avaliação. São 2 avaliações diferentes que o MEC faz. As pessoas até confundem autorização com reconhecimento. Então, o MEC primeiro ele autoriza o funcionamento do curso e depois, no decorrer do curso, já chegando no final da primeira turma, ele faz uma nova avaliação, a gente ainda vai passar por essa avaliação para ter o reconhecimento do curso. Então, hoje nós temos uma instituição credenciada e um curso autorizado. Tivemos nota máxima do MEC nessas avaliações, tanto a estrutura como o corpo docente, corpo administrativo, corpo tecnológico. E que, por ser uma faculdade nova, a gente ganhou a nota máxima que de alguma outra faculdade que já foi há bastante tempo que não conseguiu. Não é assim fácil, não. Estou falando, é uma avaliação rigorosa e é um processo árduo. Tá? São várias reuniões com os avaliadores para você conseguir. Então, passamos por esse processo e credenciamos a faculdade. Então, a Faculdade Vitória em Cristo hoje é uma instituição de ensino superior credenciada pelo MEC para a oferta de graduação e pós-graduação. Né? Hoje temos a graduação em teologia, é um bacharelado com reconhecimento do MEC, duração de 3 anos por EAD, Educação à Distância. À distância. Né? A nossa EAD, eu digo que é uma EAD especial, é uma EAD mais cuidada. Por que eu falo isso? Porque nós ministramos aula ao vivo. Então, temos alunos espalhados no Brasil, né? Hoje já tem mais de 100 polos espalhados no Brasil e até em Portugal. Temos um polo forte em Portugal, vários alunos brasileiros lá em Portugal fazem a nossa graduação e eles assistem, eles têm a oportunidade de assistir, de participar da aula ao vivo. Mas como assim? Ele está lá, a tecnologia hoje nos permite. Claro, com certeza. Então, você acessa uma sala de aula virtual. Tem uma plataforma. Uma plataforma que você tem a câmera, como a gente está aqui agora, e os seus slides, e você dá aula com a turma ao vivo. E a turma pode participar, perguntar, interagir, e essa aula fica gravada. Então, se o aluno não pôde assistir aquela aula ao vivo, não tem problema. No horário que ele puder, ele vai acessar a plataforma e vai assistir aquela aula que está lá. Fora isso, todo o material didático preparado pelos professores com uma titulação acadêmica invejável, professores mestres e doutores, todos muito experientes e dentro da realidade do nosso curso, que é teologia, eu quero dizer que são todos professores crentes. Isso é muito professores importante. Que têm compromisso com Deus, compromisso com a ortodoxia, com a palavra, com a igreja, exatamente. Cristão, né? Não são professores aí contaminados por essa teologia liberal ou pelos... E que são servos de Deus mesmo, de uma servos igreja. Servos de Deus, são pastores de igreja, pastores. Estão ali trabalhando, então são que têm experiência ministerial e eclesiástica também, não apenas conhecimento da palavra. Então, Só no meio da questão acadêmica, são pessoas que vivem uma vida cristã, né? Tem uma família. Estão envolvidos nessa vida cristã. É isso aí. Né? São homens e mulheres de Deus antes de qualquer outra coisa. E, além da graduação, nós temos a pós-graduação em Teologia Bíblica, que é um curso muito bacana, de 12 meses. Então, se você já é graduado e quer obter um título de pós-graduação, quer aprofundar o seu conhecimento em Teologia Bíblica, a Faculdade Vitória em Cristo já dispõe desse curso. Estamos preparando uma pós-graduação em Psicologia e Aconselhamento e também uma pós-graduação em Teologia Sistemática.
Esses são cursos que Vai ser muito importante. estão saindo. E temos diversos cursos de formação ministerial, desde curso de ministério infantil, formação de conselheiros, e um curso muito bacana, é um curso que oferece uma aula presencial nos nossos núcleos. Tá? É um seminário teológico. Esse curso ele tem aulas gravadas, material didático, e uma vez por semana o aluno tem uma aula presencial em um dos nossos núcleos espalhados pelo Brasil e também em Portugal. Pastor, foi muito bom falar com o senhor, pastor Isaías Júnior. A gente vai ter que terminar. Eu, por exemplo, sou fã disso aí, porque eu sou educador, sou pedagogo, psicopedagogo. Para mim é muito importante estar aqui, amigo do senhor há alguns anos, graças a Deus. Eu queria que o senhor desse uma palavra final, se pudesse resumir nosso podcast aí, falando sobre homens e suas responsabilidades, deixasse aí uma fase de impacto, uma palavra, pode ser um aconselhamento, uma palavra de Deus, para nossos ouvintes aí que vão estar nos acompanhando aí no YouTube, né, no podcast do Sócio Ambiental, que o senhor pudesse resumir. Meu amigo, te agradeço, o privilégio, a oportunidade de estar aqui para mim, riquíssima poder falar. Meu desejo é que tudo aquilo que nós falamos aqui, que esse testemunho de vida abençoe muitas pessoas, abençoe a sua vida. E o que eu quero deixar para você como um conselho final: faça a sua parte. Deus sempre fará a dele. Muitas vezes a gente quer deixar na conta de Deus aquilo que está na nossa conta. Queremos que Deus faça aquilo que nós temos que fazer. Estudar é a nossa parte. Trabalhar é a nossa parte. Aquilo que nós não podemos fazer, as portas que nós não podemos abrir, Deus abre para nós. Mas é necessário que façamos a nossa parte. Faça a sua parte, pois certamente Deus fará a parte dele. Quero agradecer ao pastor Isaías, também ao pastor Silas Filho, a nossa pastora Elisete Malafaia, nosso pastor Silas Malafaia, pela oportunidade de ir no nosso departamento. E para você fica aquela palavra lá do profeta que diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Aproveite a oportunidade, não deixe para depois o que você pode fazer hoje. Então, invista na sua vida e que Deus te abençoe. E até o nosso próximo podcast Socioambiental. Fica na paz. Terminou.